Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre empresas que anunciaram dividendos e também datas de pagamento. Também vamos dar uma olhada em alguns detalhes do leilão número 1 de 2024 para as elétricas. E vamos ver aí o que pode acontecer em termos de participação, principalmente se a empresa faz parte da carteira do canal. Hoje é dia 26 de setembro de 2024, agora são aproximadamente 3 horas e 20 minutos da tarde. Quinta-feira é sempre um dia que nós temos compromissos muito cedo, então acabamos gravando sempre bem mais tarde o nosso vídeo diário. Aqui no Rio Grande do Sul, ou pelo menos aqui na cidade, tem chovido já faz uma semana, por isso que eu estou deixando um pouco a janela aberta para entrar um pouco de claridade natural. E é interessante, quando a gente fica mais de semana sem a luz do sol, causa uma sensação muito esquisita. Se você um dia quiser experimentar, tá aí o convite para vir ao Rio Grande do Sul mais ou menos nessa época do ano. Ontem não cheguei a comentar sobre o mercado, mas no dia de hoje a gente vê que a bolsa ela já se assanha um pouco mais, a 133.176 pontos, subindo 1,21 no dia. Se a gente olha para o gráfico, parece que está ali meio que andando de lado. A gente tem tomado o IRB como referência e parece que ele tem se estabilizado aqui nos R$ 45,34 agora, né? Mas R$ 45,50, caindo no dia de hoje 1,41%. Ele está naquela oscilação, é uma ação que a gente sempre traz aqui informações sobre ela, porque no momento que ela se encontra é muito comum que ela ela tenha uma diferença, né, entre o menor preço dos últimos tempos até o maior preço, bem alto. A gente vendo essa amplitude às vezes até assusta, mas a verdade é que a própria instabilidade no entorno da empresa, no entorno da ação, torna esse movimento natural. A essa variação a gente chama de volatilidade da ação, e é comum, ou melhor, é natural que isso esteja ocorrendo, até que ela vá para um patamar mais ou menos estável, onde nós vamos ver que a volatilidade não vai ser dentro desta amplitude que a gente tem visto. Também temos estado de olho em Banco do Estado do Rio Grande do Sul, agora a ação a R$ 11,53, mas ela já desceu a R$ 11,47. Pelo menos nesse instante ela está aqui com uma variação de 0,26%, e como eu já tinha dito, a R$ 11,00 baixo e R$ 10,00 alto, a gente começa a olhar de novo para a ação, inclusive com aportes mais consistentes. Outra ação da nossa observação é a Taesa, no caso aqui a ação ordinária, a R$ 11,39 agora, subindo 0,26%, já teve a R$ 11,32. Nós estamos de olho ali a R$ 11,25, fazer um aporte pequeno nesse caso, com base em proventos que temos a receber. Pode ser que amanhã ela dê aquela estirada para R$ 11,25 e a gente acabe comprando aí em torno de R$ 1.000 de ações. Indo para os assuntos mais significativos, né, quem fez anúncios foi a Porto Seguro através do seu aviso aos acionistas. Eu estava aguardando antes de comentar sobre esse anúncio, porque ele foi feito anteontem, no dia 24 de setembro de 2024, onde a Porto, que agora ela se chama Porto Seguro, ela tinha mudado para Porto, ou simplesmente Companhia, ela tinha mudado esse nome, mas ela continua se denominando Porto Seguro. A gente vai ver lá no logo, estava Porto e parece que agora está Porto Seguro de novo. Então ela declarou, no dia 24, juros sobre capital próprio, no montante de 263 milhões, aqui em termos de valores brutos. Como esse pagamento é título de juros sobre capital próprio, a gente sabe que tem a incidência de imposto retido na fonte de 15%. O valor bruto por ação vai corresponder aqui a 40 centavos, quase 41 centavos. Um valor interessante. O crédito correspondente a esse JCP será efetuado, aqui é só para título contábil, tá? Em valores líquidos, em 27 de setembro de 2024, de forma individualizada. Então vai aparecer lá no balanço o pagamento desse valor. Mas
como ele é a título contábil, né, só vai ocorrer no exercício, aliás, só vai ocorrer na data do pagamento, de fato, com base na posição acionária final desta data, inclusive. Ou seja, qual é a data? 27 de setembro de 2024. Hoje é 26, se você quiser fazer jus a receber esses proventos, então você tem até amanhã, no final, para ter ações da Porto Seguro. Ou seja, encerrou o dia, você tem que ter as ações. Se você tiver hoje e vendeu amanhã, você não vai fazer jus. E se você tem as ações no final do dia e vender no dia seguinte, você faz jus a receber o pagamento. É o que alguns chamam de dividendo inteligente. A data do pagamento será definida pela administração. Então, é uma data para pagamento futuro. Data que vai ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária da companhia, que aprovará as contas do exercício social de 2024. Portanto, não está escrito aqui. São essas coisas que eu não gosto. Mas a Assembleia Geral Ordinária, normalmente ela acontece pelo mês de abril do exercício seguinte. Primeiro, é necessário que saia o fechamento das contas do exercício, que só vai no último dia, né? É o último dia útil do ano corrente, ou seja, vai bater lá no dia 29, dia 30 ou às vezes 31 de dezembro. Então, aquele é o dia do fechamento. Mas a apresentação, ou seja, o fechamento do documento contábil vai ocorrer 2 ou 3 meses depois, dependendo, né, da agilidade da companhia. Então, primeiro vem a apresentação desses resultados e só depois vem a assembleia, que acontece normalmente no mês de abril. E aí, a partir dali, é definida a data do pagamento. Pode, inclusive, ser muito perto dessa data, mas você sabe que ainda não tem uma data definida e ela só vai ocorrer por conta da Assembleia Geral Ordinária. Portanto, muita atenção nesse detalhe para o recebimento desses proventos. Aquilo que eu disse, ó, o logo da Porto aqui, ó, não tem Porto Seguro. Mas aqui eu estou falando do relatório da Porto, o mensal, referente ao mês de julho de 2024. Nós olhamos no dia de ontem da Caixa Seguridade e de BB Seguridade. Mas o que eu quero chamar atenção aqui, nesse resultado, se você quer investir na Porto, principalmente se você está pensando no longo prazo, coisas que me chamaram atenção aqui. Por exemplo, eu gosto muito de olhar aqui para a sinistralidade. Veja que o ano de 2024 é uma linha cinza com bolinhas. E se nós olharmos para o mês de julho, está em 55,9. Está melhor do que o ano de 2022, que é esse azul claro, onde estava em 67,7. Mas está um pouquinho pior do que julho de 2023. Lembrando que o período das enchentes, onde muitos carros foram atingidos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, que a gente toma como referência, foi aqui no mês de maio. Portanto, olhando para esse gráfico, dá para dizer que a sinistralidade está voltando para o seu patamar mais ou menos compatível com o exercício de 2023. Do ponto de vista dos prêmios emitidos, então também aqui nós estamos na linha cinza, está compatível, está um pouquinho abaixo aqui de 2023, mas está bem melhor que 2022, então está mais ou menos dentro da mesma linha. E os prêmios ganhos, então é o reflexo, porque 2023 foi o melhor. Veja que aqui, ó, a bolinha está acima dos 2 últimos anos. Então você pode esperar aí, né, um pagamento de proventos interessante como esse de 40 centavos que foi anunciado. Olhando aqui para Porto Seguro, veja que a ação atualmente está R$ 36,08 e o dividendo dos últimos 12 meses em 4,25%. Ele é abaixo daquele 6% que nós procuramos, então por isso que a gente não tem olhado muito para Porto Seguro. E o que a gente verifica aqui embaixo, ó, é que, considerando já que está computado este último provento que foi anunciado de 40 centavos, nós podemos olhar aqui, ó, que temos uma projeção para pagamento desse ano aqui de R$ 1,12, que está menos do que o exercício de 2023, portanto, a Porto Seguro não tem entrado no horizonte aqui do canal. O horizonte aqui do canal é de no mínimo 6%. Olhando aqui para a Alupar, ela também publicou um aviso aos acionistas. Esse aviso aos acionistas é curioso, ele saiu aqui no dia de hoje. Então estamos juntando todas as informações. Vai realizar em 3 de outubro de 2024, portanto, já logo no começo do mês que vem, o pagamento de dividendos. Dividendos não sofrem
a ação do imposto de renda, retido na fonte. O montante aqui da Alupar é de 57 milhões, aproximadamente, o que corresponde a 6 centavos por ação ordinária, também por ação preferencial, e no caso 18 por unit. Provavelmente a composição dessa unit são 2 ações preferenciais e uma ação ordinária. Só que muito cuidado aqui, porque veja que vai fazer jus a receber esses proventos quem possuía a ação da Alupar no dia 16 de agosto, ou seja, eles estão fazendo uma linha de corte retroativo, 16 de agosto de 2024. Se você comprou hoje a ação, você não vai fazer jus. Você tinha que ter a ação da Alupar no fechamento do dia 16 de agosto, ou seja, a gente encerrou o dia, lá nas 24 horas do dia, você tinha que ter essa ação. A Alupar, aqui no caso a ação preferencial, a LUP4, cotada a R$10,03 aqui nesse momento que nós estamos fazendo o vídeo. Veja que também tem um dividend yield aqui, ó, de 4,28% nos últimos 12 meses, que é abaixo dos 6% que nós procuramos, e mais ou menos tem sido nessa toada que tem andado a Alupar. Por isso que a gente não tem olhado muito para a Alupar. Veja que este último provento já anunciado, ele já está computado aqui. E, consequentemente, uma expectativa de que talvez tenha mais um pagamento da Alupar. Até o presente momento, pagou 39 centavos. E veja que o último pagamento do ano passado foi anunciado no dia 16 de 11, o pagamento no dia 4 de janeiro foi de mais 4 centavos. Supondo que mantenha essa mesma toada, a gente pode esperar aqui talvez mais uns 5 centavos aí para a Alupar, indo então a 44 centavos, o que vai ficar abaixo desses 60 centavos que foi pago no ano de 2023, mas compatível com o ano de 2022, quando pagou 41 centavos. E é por causa disso que a gente não olha muito para a Alupar, ela sempre está nessa toada. O projeto é interessante, né? Principalmente ela vencendo leilões fora do Brasil, no Chile, no Peru, e até com RAPs interessantes, taxa interna de retorno interessante. Se você acredita no projeto e tem uma expectativa de um melhor provento no futuro, então você pode seguir nesse caminho. Nesse caminho de talvez fazer a escolha de colocar essa ação na sua carteira. E já que falamos em leilão fora do Brasil, amanhã saiu aqui na Infomoney, assinado por Felipe Moreira, do dia de ontem, essa reportagem. Mas veja que o leilão de transmissão na sexta, portanto amanhã, deve ser concorrido, segundo eles. Quais empresas da B3 devem disputar? É o que eles vão discorrer aqui ao longo dessa reportagem. E eles listam aqui como participantes a Taesa e a Engie, que expressaram publicamente que iriam participar. No entanto, a gente vê que a Neo Energia, a Isacetep, já declararam publicamente que não vão participar. Podem participar a CPFL Energia, a Alupar, que nós vimos agora há pouco, a CEMIG, Energisa, a Equatorial, Eletrobras. Então tem mais empresas para participar desse certame, que, veja, é um leilão muito menor que os leilões anteriores. A maior referência fica para o lote 1, que é de longe o maior projeto, representando aproximadamente 88% do CAPEX total projetado e do limite de receita. Então, ele ainda tem 2 sublotes, 1A e 1B. Observe aqui que o Santander, ele, além da Taesa, que declarou interesse em participar, e a Engie, eles são bem informados, né? Eles acham que pode vir a Alupar, a Eletrobras e a Copel. E dê uma olhada aqui na projeção do Santander, onde ele faz a sua recomendação. Ele coloca a Alupar como compra, principalmente por conta dos projetos, mas aqui não tem a ver com os proventos. Eu acredito que eles estão se referindo muito mais à capacidade de valorização da empresa em função dos leilões que venceu fora do Brasil. Mas ele coloca como compra aqui, também a Eletrobras e a Copel. E ele coloca os seus preços-alvos aqui nas units. 33 para a Alupar, tá mais ou menos ali, né? R$ 56,63 para a Eletrobras e R$ 12,58. Se nós olharmos aqui para a Engie,
ele coloca uma classificação como neutra, coloca um preço-alvo de R$ 42,91 e para a Taesa eles estão indicando venda. E o preço-alvo da unit da Taesa a R$ 35,02. Que basicamente é o que faz empurrar um pouco, né, o preço da Taesa lá para baixo, e empurrando lá para baixo é quando talvez, como eu disse no início do vídeo, possa sinalizar ali um ponto de entrada para nós. Vamos ver o que vai ocorrer nesse leilão de amanhã. Eu torço pela Taesa, evidentemente, até porque é uma companhia que nós temos ações aqui no canal. Tomara que seja um leilão aí bastante, não muito concorrido, né, mas bastante profícuo para a Taesa. Os dividendos que estão anunciados são duas empresas, né, uma do ramo de seguros, outra do ramo elétrico. Para aquilo que é o foco aqui do canal, que é o objetivo do canal ou o método que nós utilizamos, nenhuma se enquadrou ainda para entrar na nossa carteira. Então a gente olha com um pouco de distanciamento, porque são empresas aí que historicamente, né, não tem assim são pagadoras de dividendos, mas não dentro dos limiares que nós procuramos aqui no canal, que é de no mínimo 6%. Até aceitamos alguma coisa ali no entorno quando a gente sabe que num determinado momento a empresa ela é uma pagadora de proventos, é o caso do Banrisul, mas num determinado momento ela está encolhida em termos de pagamento desses proventos. Mas a gente sabe que lá na frente começam a dar os saltos, e é quando a ação é empurrada para baixo e quando surge a oportunidade. Então é assim que a gente enxerga, a gente sabe que lá no final das contas vai bater o preço que nós estamos comprando com o preço que é teto em função dos proventos que pagam, sendo que esses proventos, né, ficam na ordem de no mínimo 6% do preço que nós adquirimos. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.